E aí, projetista, beleza? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como criar paredes em 3D sem precisar fazer extrusões, né? Então nós já vamos trabalhar em 3D direto, não vamos fazer o inverso, primeiro fazer 2D e 3D, nós vamos trabalhar já direto em 3D. Então para isso vamos abrir iniciar um novo desenho aqui, você pode abrir qualquer modelo, né? E a primeira coisa é configurar as unidades, digitando o N no teclado. Vou deixar com três casas decimais e as unidades em metros, né? Vou dar um OK aqui. Se você não tiver com essa grade habilitada, é só apertar F7 ou esse ícone aqui, o modo grade, tá? Então deixa ele habilitado e vamos configurar com o botão direito, configurações de grade, e deixar aqui em espaçamento para x e y, 0,5, né? Que a gente quer 50 centímetros. Beleza? É só dar OK aqui, ele já faz o ajuste da grade. A gente precisa aumentar o zoom. Então agora, para a gente criar as paredes, né, nós vamos criar polissólidos, né? Então que é essa ferramenta aqui. Ele também está no painel sólido, ou você pode digitar polissólido. Se você estiver usando o AutoCAD em inglês, é só apertar o underline e digitar polysolid, né? O comando é em inglês normal, mas clicando aqui já resolve. Então vamos lá, antes de você começar a criar, a gente precisa configurar as dimensões dele, né? Então seta para baixo no teclado, altura, eu vou deixar com 3 metros de altura, largura 0,15, seta para baixo, justificada eu vou deixar à direita. Então se eu deixei justificada à direita, eu vou criar a parede da esquerda para a direita, no sentido anti-horário, né? Se eu clicar aqui, ó, num ponto e vir para a esquerda, ó, ele vai ficar com a face alinhado pela face interna, né? Então, se eu jogar para cá, ó, ele vai ficar alinhado pela face externa, e é isso que eu quero. Então, vou dar a direção com o F8 ligado, ó, ortogonal, né? Então, vou digitar aqui, ó, 4 metros, é só digitar no teclado. Agora você pode dar a direção e o comprimento, né? Eu vou desligar o F8 e habilitar o F10. Então, olha só, em 45 graus eu também consigo criar, né, a parede e dar uma dimensão. Por exemplo, ó, vou criar com 3 metros. E agora, com F8 habilitado, desabilita o F10. Desabilita o F10, F10 desabilitado. Ele ficou um pouco fora do alinhamento, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui. Ele está puxando 2 graus, né? De inclinação. Vamos trabalhar ela só com 90 graus, né? Então com o F8 ortogonal habilitado, a gente dá a próxima dimensão, coloca aqui 2. E é só puxar o mouse, né? E ir dando as dimensões. 3, 2, 7. E aqui, ó, muito cuidado nessa hora, porque pode ser que você cancele o desenho todo, né? Então aqui você precisa apertar a seta para baixo e vir e fechar, beleza? Que aí ele faz ele finaliza o comando já fechando a parede aqui. Se você clicar com o botão esquerdo no último ponto aqui, ele não fecha, entendeu? E aí se você clicar com o botão direito em seguida, ele vai cancelar o comando, ele não vai fazer o fechamento. Então você vai ter que fazer o desenho de novo. Então agora a gente clica aqui, ó, no cubo de visualização e pronto, a sua parede em 3D já está pronta. Vou mudar o estilo de visualização para sombreado, ó. Vamos voltar aqui para ele mostrar em perspectiva. Beleza? Tá, mas e agora? Como é que eu faço para mudar as dimensões da parede? Você pode puxar nos grips de controle, né? Esses pontos de controle aqui, ó.
e fazer a alteração automaticamente, ó. Olha só, 2, beleza? Tá, e a altura? Se eu quiser mudar a altura para 2,50, por exemplo, então você vem aqui, ó, no ponto de controle inicial que a gente criou e movimenta ele, ó, por exemplo, 50 centímetros para baixo, né? Pronto, ó. Tranquilo? Vamos voltar em planta baixa. Ele não muda. Então você já tem a planta em 2D e em 3D automaticamente. Tranquilo? Então, e se eu quiser fazer uma janela aqui? Então vamos voltar lá. Colocar em sombreado. Não muda para cá, ó. Não coloca aqui, porque quando a gente muda para cá, ele coloca na perspectiva, ele coloca em perspectiva, né? E aí fica ruim de trabalhar nessa vista. Mas se você quiser, se você já tiver feito isso e não sabe como voltar, você vem aqui, ó, clica com o botão direito em cima da casinha e coloca em vista paralela, né? Ele vai alterar. Fica mais fácil de trabalhar assim. Então, vamos criar uma janela, né? Um furo de janela aqui. Para a gente criar um furo de janela, você pode criar um retângulo, fazer extrusão e subtrair. Ou então você pode criar uma caixa aqui, ó. Se o seu UCS Detect não tiver habilitado, é só você digitar UCS Detect e deixar o valor 1, né? Se você deixar em 0, ele desabilita. Então vamos deixar em 1 para que a gente consiga desenhar na superfície. Então eu vou criar uma caixa de uma janela, né, de 2 por 1, 2,1. Ok, eu vou dar extrusão para dentro, né? Que a gente começou a criar da face, então eu vou colocar uma extrusão para dentro. Vou digitar ponto 15 e dar enter. Não é vírgula, tá? É ponto mesmo. Agora a gente criou essa janela, né? Na verdade esse sólido, uma caixa. Se você quiser alterar as dimensões dele, é só usar esses gripos aqui, ó. Você pode mudar inclusive a forma dele, ó. Beleza? Então se você criou a sua janela aí, padrão, né? Agora a gente precisa subtrair. Então para isso a gente vem aqui nessa ferramenta, subtrair, ou então aqui, ó, sólido, subtrair. Eu vou clicar no objeto que eu quero com o botão esquerdo que permaneça, botão direito para selecionar o próximo objeto que eu quero que subtraia, botão esquerdo para clicar na caixa, né? E botão direito finaliza o comando. Pronto. Aí ele fez a subtração daquela forma, né? Tá, mas e se eu quiser mudar o local dele aqui, né? Se eu quiser movimentar ele mais para a direita ou mais para a esquerda, então você faz assim, ó. Com Ctrl selecionado, você vai selecionar ele dessa maneira, não com essa ferramenta aqui, né? Com a seleção verde, com a seleção azul. Então você seleciona ela com o Shift, ó, e o scroll do mouse, né? Apertando a bolinha do mouse, aí você consegue mudar a visualização. Então para movimentar é só apertar M no teclado, espaço, ó, e aí você consegue movimentar ele normalmente, ó. Ponto 5. Se aconteceu isso com você, é porque você esqueceu de selecionar algum ponto aqui, ó. Então você pode selecionar ele assim, ou voltar, né, dar um Ctrl Z e fazer a seleção de todos os pontos, né? Mas assim você também consegue consertar sem problema. Beleza? Então dessa forma você consegue movimentar ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Inclusive fazer as portas, né? Então vou criar uma porta aqui, ó. A gente não sabe também a altura do peitoril. Então para isso você pode digitar DI. E o F3 precisa estar habilitado para a gente pegar esse vértice aqui, ó.
Então ele tem 99.1, né? Então se eu colocar .009, eu vou ter um peitoril de 1 metro. Então eu vou fazer isso, eu vou pegar a janela, né, o vão da janela, e movimentar para cima .009. Beleza. Então eu vou conferir com o DI novamente. Lembrando que você precisa estar com o ortogonal ligado, né? Ó, 1 metro de peitoril. Beleza. Agora eu vou tentar fazer a porta de outra maneira, né? Vamos supor que você queira fazer a partir de um retângulo. Então eu vou clicar aqui num ponto da grade e vou digitar 0.8 para x por 0.05. A gente está trabalhando em metros, né? Então 5 centímetros. Então tá aqui, a gente tem um retângulo. E agora eu vou dar uma extrusão. Você também poderia criar um polissólido normal para criar essa porta também, tá? Então 2.1. Agora a gente criou a porta. Eu vou criar o vão, né? Então eu vou dar um copiar aqui nessa porta. Beleza? Então ele tem 0.05. Então eu vou colocar mais 0.1, que aí a gente vai ter os 15 centímetros para subtrair da porta, né? Vou dar um rotacionar. Ó, agora o CS Detect atrapalha a gente, né? Então você pode desabilitar ele, mas eu vou desabilitar o F3 e deixar só o F9 habilitado aqui, ó. Pronto. Agora eu vou deixar em vista superior, estrutura de arame, e puxar ele aqui, ó. Para esse ponto aqui, ó. Beleza? Agora é só movimentar ele para deixar esse recuo aqui, ó. Agora é só fazer a subtração. Vamos deixar aqui em sombreado e vir aqui, ó, subtrair, ou aqui em sólido, né? Tanto faz. Então, botão esquerdo, seleciona o objeto que vai ficar, botão direito para selecionar o outro objeto que vai ser subtraído, né? Clica na porta, botão direito, cancela o comando. Beleza? Então agora eu vou alinhar essa porta aqui a esse vão. Então clico na porta e digito AL de alinhar. Então vou clicar aqui no vértice da porta e aqui no vértice do vão. Nesse outro vértice do outro lado e nesse outro vértice aqui, ó, do outro lado. Agora você dá 2 enters e ele vai fazer o alinhamento automaticamente, ó. Beleza? Eu vou até dar uma rotacionada aqui, ó, por dentro, que você clica nesse vértice e vou rotacionar aqui, pode ser 90 graus mesmo. Beleza? E tá aí, agora é só você usar a imaginação aí e usar o polissólido de várias formas, né? Tranquilo? E o bom é que ele já está em 3D e também já gera vista em 2D, né? Então tá aí. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha aí, ajuda a gente no canal, valeu? Até mais.